Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de diagrama de fase são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, traçar os pontos no gráfico, coletar as informações e, por último, aplicar os cálculos de forma direta. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. O enunciado diz: a fração mássica de ferrita eutetóide de uma liga ferro-carbono é de 0,71. Bom, anota essa informação, fração em massa de ferrita eutetóide, tá? Com base nessa informação, é possível determinar a composição da liga? Se for possível, qual é a sua composição? E se não for possível, explique a razão. Bom, essa resposta aqui eu já digo já, né? Sim, é possível. Só que o problema, quer dizer, não é bem um problema, né? É que ela é possível em duas formas, tá? Então existem duas possibilidades para encontrar e existem duas composições em massa. Existem duas composições em peso de carbono que podem ser encontradas aí. Obviamente que existe uma fácil e uma difícil. Eu vou começar pela difícil, né? Que é nós considerarmos que a fração em massa de ferrita vai ser a fração em massa de ferrita proeutetóide mais a fração em massa de ferrita eutetóide. Tá? Então essa é a primeira possibilidade, considerando que a ferrita eutetóide existe antes da ferrita proeutetóide. Com isso, eu vou usar a regra da alavanca do lado esquerdo, tá? Do lado esquerdo, eu considero o limite de solubilidade para encontrar aqui a fração em massa de ferrita. Tá? 0,022, limite de solubilidade da ferrita, e de sementida, o lado direito aqui, ó, que é 6,7% em peso de carbono. Então, regra da alavanca, né? Considerando o lado esquerdo, né? Composição em peso do lado direito, menos a inicial, dividido pela composição em peso do lado direito, menos a do lado esquerdo. Bom, considerando o lado direito o total, né? 6,7, do lado esquerdo o 0,022, nós ficamos com uma equação. Por quê? Porque eu não tenho essa fração em massa de ferrita aqui, ó. Tá? Então, considera essa primeira equação aqui. Agora, como eu estou dizendo que eu vou considerar antes do proeutetóide, eu vou considerar agora uma outra possibilidade para ferrita proeutetóide, em que o meu lado direito, o limite de solubilidade do lado direito vai ser o ponto eutetóide, que é 0,76% em peso de carbono, tá? Mesma coisa, tá? Considerando aqui a regra da alavanca do lado esquerdo, só que o lado direito, como eu disse agora, é o ponto eutetóide, tá? O lado esquerdo permanece sendo o limite de solubilidade da ferrita. Com isso, eu chego a uma outra equação. Por quê? Porque eu não tenho a fração em massa da ferrita proeutetóide, tá? Então temos duas equações. E agora a gente vai à próxima etapa. Bom, a etapa agora é isolar essa fração em massa de eutetóide, né? Então, isso aqui que estava positivo vai passar para o outro lado negativo. E a gente fica com a configuração com essa equação aqui. E agora, a gente tem três equações de fração em massa e substituímos no valor, os valores nesta equaçãozinha aqui, que vai ficar com essa configuração aqui, ó. Bom, agora a gente vai fazendo aquelas estripulices matemáticas, né? Por exemplo, né, diminuir aqui 6,7 de 0,022 e 0,76 de 0,022. Por quê? Porque aqui embaixo vai ficar um único valor e eu divido pelos dois termos que estão lá em cima. Tomando cuidado que aqui está negativo, então vai mudar o sinal dos valores que estão, dos dois termos que estão aqui dentro do parênteses, ó. Então, eu fico fazendo a divisão de cada um dos termos por valor desta subtração aqui, eu fico com esta configuração aqui. Agora, eu divido, né, 6,7 por 6,678, dá um valor. E aqui, como não tem nada, é a mesma coisa se tivesse 1, né? 1 sobre 6,678, e no CP0 aqui também 1 sobre 0,738, que vai ficar em função de CP0. Então, eu fico com esta configuração aqui. Agora, eu mantenho o CP0 do lado de cá, né? E tudo que é só número, eu passo para o outro lado, com o sinal trocado. Então, aqui está positivo, vai passar negativo, né? E ficamos, então, com esta configuração aqui, ó, isolando os valores de CP0 e isolando só o que é valores, né? Como aqui são dois números de CP0s, né? Se eu diminuir um do outro, dá para colocar em evidência, em função de CP0. Então, o que eu vou fazer? Pegar esse 1,35 menos 0,149 e passar para o outro lado, dividindo, uma vez que eles estão multiplicando o CP0 aqui, ó. Então, eles passam dividido e agora eu tenho, sim, sozinho
né, colocado em evidência o CP0. E isso aqui nada mais é que um número. E este número é 0,611% em peso de carbono. Então esta é a primeira possibilidade, sim, dava para encontrar, né, concentração em peso. E esta é a concentração em peso que existe, tá? Primeira possibilidade. A segunda possibilidade é mais fácil, tá? É só considerarmos que a própria fração em massa de ferrita eutetóide é a própria fração em massa de ferrita, tá? Com isso, a gente já tem a equação da ferrita aqui em cima, né? Então, ó, considerando que a fração em massa é a mesma, que é 0,71 da ferrita eutetóide, a gente isola, então passa 6,7 menos 0,22 para cá, multiplicando, né? E esse negativo vem para cá, positivo, enfim, né? E esse aqui vai para o outro lado, subtraindo toda essa multiplicação aqui. Com isso, a gente chega então à resposta da segunda possibilidade, que é 1,958% em peso de carbono, tá? Então, é possível sim calcular a concentração em peso, só que existem duas, tá? E essas duas foram calculadas e demonstradas para vocês aqui. Pessoal, dúvidas e sugestões para vídeos futuros, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou estar lendo sempre os comentários de vocês. Não esqueça de deixar um like, se inscreve no vídeo e ative a sineta aí para notificações de vídeos futuros. Este não é um canal apenas de ciência e engenharia de materiais, mas de várias disciplinas do curso de engenharia. Seria isso, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.